Olá! Neste episódio, farei uma crítica à presunção de dolo e à confusão conceitual entre dolo e imprudência. Tratarei ainda da rejeição de meias vontades e da fundamentação linguística do conceito de imputação. Eu sou Antônio Solon Rudá, advogado, pesquisador e autor da teoria significativa da imputação. Vem comigo. A razão de existir do direito penal começa a se manifestar quando ocorre um fato delituoso que ofende a ordem jurídica estabelecida, invadindo a esfera do bem jurídico protegido. É exatamente nesse ponto que o Estado entra em cena, através do seu braço mais temido, o direito penal. A partir desse gatilho penal estatal, desencadeia-se uma série de fatores que impactam diretamente o nosso ideal de justiça e muitas vezes o desafiam profundamente. Do lado do Estado, observamos a aplicação de um conjunto de medidas cuidadosamente articuladas pelo poder público, geralmente sustentadas por uma base ideológica que possibilita a implementação de uma política criminal voltada a satisfazer as massas a qualquer custo. Nesse verdadeiro embate ideológico, vale tudo, inclusive criar novos tipos penais cada vez que um crime impacta o imaginário social e gera forte comoção pública. Ou ainda, permitir a aprovação de leis feitas sob medida, frequentemente para atender às vaidades humanas presentes em diversos setores da sociedade. No contexto pós-fato delituoso, o primeiro passo do processo penal é sempre a análise da tipicidade da conduta. O direito penal certamente não demonstrará interesse pelo ocorrido se o agente não tiver praticado o fato, no mínimo, a título de dolo ou imprudência. Nesta seara da imputação penal, não há espaço para meias medidas. Ou o agente agiu com dolo ou agiu com imprudência. Em resumo, não agimos simplesmente por agir. Nossas ações são guiadas por uma vontade dirigida a alcançar um resultado específico. Se o resultado é desejado e ilícito, poderemos estar diante do dolo. Por outro lado, se o resultado obtido é divergente do desejado, ainda que tenha sido previsto, estaremos diante da imprudência. Assim, não faz sentido algum falar em graus de dolo, pois não existe como graduar a vontade humana. Ou temos vontade de realizar algo, ou não temos. Essa é uma questão de pura lógica. Nossa vontade sempre se manifesta por inteiro, orientando-nos desde as ações mais simples e lícitas até as mais complexas e claramente ilícitas. Já a imprudência admite sim gradações, justamente porque o agente toma decisões enquanto sua vontade se dirige a outro objetivo. Se alguém, por exemplo, consome álcool e decide dirigir até sua casa, e no trajeto se envolve num acidente que resulta na morte de terceiros, isso não significa que o condutor tinha a intenção de matar alguém. O que realmente ocorreu foi uma decisão imprudente. A pessoa escolheu dirigir depois de ingerir bebida alcoólica. Sua vontade, porém, estava focada exclusivamente em chegar em casa, não em causar uma tragédia. Aqui fica muito claro que o resultado indesejado decorreu de uma atitude imprudente. Na vida, queremos ou não queremos algo. Essa é a base das nossas decisões e condutas. Por isso, é absolutamente injusto presumir intenções que não podem ser comprovadas. Ninguém pode afirmar que desejamos um resultado quando todas as evidências indicam justamente o contrário. Nesse caso, o que houve foi imprudência, como dirigir em alta velocidade, por exemplo, pelo prazer ou impulso do momento. Agora, utilizar-se do carro como arma para atingir alguém é sim, claramente um ato doloso. Não existe meio dolo ou dolo eventual. Presente o elemento vontade e os demais caracteres significativos, é dolo e ponto final. Por outro lado, se o excesso de velocidade causa um acidente com vítimas, esse resultado decorreu unicamente de uma imprudência consciente. As consequências dessa conduta imprudente
não podem ser imputadas como dolo, mas tão somente como imprudência consciente. Quando o direito penal é usado para punir o agente de uma forma distinta da natureza real de sua conduta, acaba se tornando um instrumento descomprometido com a verdade e a justiça. Aceitar um risco não significa desejá-lo, significa apenas que o aceitamos. Da mesma forma, as consequências diretas de uma conduta dolosa, ou seja, desejada, não podem ser imputadas como imprudentes. Infelizmente, mesmo com diversos penalistas reconhecendo essa realidade, ainda falta um esforço verdadeiro para construir um direito penal mais racional, livre de vaidades e interesses pessoais. É exatamente por isso que somo minha voz às daqueles que clamam por uma justiça penal mais transparente, inclusiva e realmente comprometida com a reabilitação. Nos últimos 100 anos, temos assistido a um espetáculo de discussões intermináveis sobre a imputação de responsabilidade penal. Um verdadeiro festival promovido por alguns doutrinadores, muitas vezes movidos por vaidade, e em vários casos colocados a serviço de governos alinhados a ideologias que questionam a liberdade e flertam com o autoritarismo. Aos penalistas que ainda enxergam o direito penal como uma ciência séria, cabe a missão de explorar novos caminhos e buscar métodos capazes de promover uma convivência mais justa e harmoniosa entre os cidadãos. Esse ideal de excelência exige uma política criminal clara, livre de ambiguidades e vaidades.